novamente pela sua participação. Hoje teremos, então, a oficina do professor Juan, fazendo uma breve apresentação aqui. Ele é foi graduado, né? Desculpa, é que eu estou indo e voltando para aceitar o pessoal. Então, é graduado mesmo. Graduando. Em biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão. É membro externo do projeto de extensão Descomplica TCC, da Coordenação de Ciências da Informação da Universidade Federal da Paraíba, gerenciador do perfil na rede social Instagram, Normalização Lattes, com dicas de conteúdo sobre a BNT para trabalhos acadêmicos e currículo Lattes. E também participou de diversas bancas, né, de revista na normatização também. Então, seja muito bem-vindo, agradeço novamente a participação e passo a palavra a você. Obrigado, Elisa. Boa tarde a todos, pessoal. Como a Elisa já me apresentou, eu estou como graduando em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão, e estamos aqui para poder dar um pouquinho, ministrar essa oficina sobre o currículo Lattes, e aí eu vou estar apresentando para vocês, no primeiro momento, os slides, que não vai ser o grande foco, né? Nosso foco principal vai ser realmente mexer na plataforma, mas nesse primeiro momento eu vou trazer algumas questões introdutórias, e aí depois a gente vai manusear na plataforma, tá bom? Então eu vou só aqui apresentar a tela para poder passar para vocês algumas informações. Eu imagino que esteja aparecendo aqui a tela da apresentação para vocês. Sim, está aparecendo. Aí, se o pessoal for falando aqui alguma coisa no chat ou erguer a mão, aí eu te aviso. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Então, pessoal, aqui a gente está fazendo essa oficina sobre o preenchimento do currículo Lattes, né, através do Congresso Nacional de Pesquisas, Estratégias e Recursos Educacionais, que é o CONPERE, e a gente vai estar dando início à nossa palestra. Tá? Então, a nossa oficina ela vai ser dividida em dois momentos. Tá? Nesse primeiro momento, que é essa parte dos slides, eu vou estar apresentando a plataforma e a sua importância para a comunidade acadêmica. Né? Além de falar outras questões relacionadas a quando é que ela é solicitada, a sua importância e tudo mais. E nesse segundo momento vai ser a parte principal da nossa oficina, do nosso objetivo, que vai ser manusear a plataforma. Né? Então, vou estar explicitando alguns pontos de preenchimento do currículo e também vou demonstrar alguns recursos no intuito de tornar o Lattes bem apresentável, tá bom? Bom, então, nesse primeiro momento, a gente faz o questionamento, né? Eu imagino que o público aqui seja bem variado, né? Desde estudantes até professores e pesquisadores em geral. Então, vou trazer essa parte aqui mais introdutória também e trazer o questionamento. O que é o currículo Lattes? A plataforma Lattes ela vai representar a experiência do CNPq na integração de bases de dados de currículos de grupos de pesquisa e de instituições em um único sistema de informações, tá? Esse recorte aqui eu peguei lá do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas Acadêmicas, e a gente traz nesse primeiro momento essa ideia do que a plataforma Lattes ela possibilita a todos os pesquisadores, né? Desde quem está começando a graduação, como é o meu caso, eu estou finalizando a graduação, e desde então, desde o começo da graduação, eu já eu já fui incentivado, na verdade, a ter essa plataforma, esse currículo na plataforma Lattes. Então, claro que isso varia de pessoa para pessoa, de instituição para instituição, de curso para curso, mas no meu caso eu já tive esse incentivo desde o segundo período ali, bem no início da universidade. Então, isso é algo também que varia bastante de pessoa para pessoa. Então, a partir disso, qual que é a importância do currículo Lattes? Então, quando se tem um currículo Lattes, é possível que a gente torne ele visível, as nossas produções, ou seja,
nossas publicações em periódicos, os nossos livros, capítulos de livros, apresentação de trabalhos, tem também participação em projetos, participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, além de outras atividades acadêmicas que a gente vai desenvolvendo aí ao longo dessa vivência, tá bom? E nesse segundo momento também, a gente pode ressaltar que a gente pode estar conhecendo outros pesquisadores que tenham relação com a nossa área de estudo a partir da barra de busca do currículo, tá? A plataforma Lattes, ela disponibiliza uma parte de busca, na qual a gente pode pesquisar pelo nome ou por assunto também, tem essas duas possibilidades, e assim a gente pode conhecer mais também os professores, quando a gente está na graduação, para quem está na especialização, no mestrado e doutorado, e também deseja conhecer também outros pesquisadores aí que estão escrevendo, estão produzindo sobre um determinado assunto que tenha relação com a sua área de estudo, tá bom? O próximo ponto que eu gosto de destacar, quando é que ele é solicitado? E aqui eu trouxe um exemplo no âmbito da pós-graduação, que são os seletivos acadêmicos. Então, eu trouxe um recorte aqui do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFPB, e aqui ele é um exemplo de um seletivo de mestrado e doutorado, na qual tem um formulário a partir do edital disponível, e nesse formulário eles, além de pedir o projeto de mestrado, por exemplo, eles pedem também um link do currículo Lattes, que eu destaquei bem aqui em amarelo, nessa imagem. Então, isso demonstra que, além da gente ter que se preocupar com o nosso projeto, né, para quem já está nessa caminhada do mestrado, do doutorado, então são pessoas que já sabem, já passaram por esse processo. Então, estou aqui trazendo somente como uma forma de ilustrar, mas além da parte do projeto, é importante ter o currículo Lattes. Então, eles vão solicitar o seu currículo Lattes e todos os pontos que você preencheu as informações, você vai precisar comprovar tudo. Então, você vai precisar, além de ter o currículo Lattes, e vai precisar também de ter um documento em PDF com todas as seus comprovantes e certificados para poder comprovar aquelas atividades, tá bom? Esse aqui foi só um exemplo, é um dos vários exemplos de quando o nosso currículo é solicitado. Por exemplo, eu estou na graduação e eu precisei adentrar em algumas atividades fora do meu estado. Eu sou do Maranhão, mas eu já precisei atuar, por exemplo, atuo no momento como membro externo do projeto Descomplica TCC, que é da UFPB, ou seja, na Paraíba. Então, eu precisei utilizar o meu currículo Lattes para poder participar do seletivo, né, da seleção, que foi ano passado, e isso também foi um dos pontos levados em consideração. Então, como eu já tinha participado de outras atividades, como monitorias acadêmicas, isso teve um peso, e eu tive a oportunidade de adentrar nesse projeto de extensão. Estou até hoje, faço parte também, ministro alguns cursos sobre a ABNT, sobre currículo Lattes. Então, é um dos exemplos também de quando o nosso Lattes ele é solicitado, tá bom? Um ponto muito importante também, além do que eu já falei, aí para o pessoal que já está na pós-graduação. Então, esses programas eles vão solicitar sempre, tanto para quem é discente de mestrado, discente de doutorado, e para os professores também, os docentes, são discentes e docentes. Os programas eles vão pedir atualização constante do Lattes para que haja coleta dos pesquisadores junto à CAPES e à plataforma Sucupira. A plataforma Sucupira já é uma outra plataforma, mas que ela vai coletar os dados a partir dos itens que vocês, pesquisadores, que estão no mestrado e doutorado, preenchem na plataforma, para que eles consigam manter identificado o seu perfil sempre atual lá no programa de pós-graduação. Então, isso é uma questão também muito importante em relação à solicitação e da importância de manter o currículo do currículo Lattes sempre atualizado. Então, esse é um dos pontos também que é solicitado para quem está na pós-graduação. Certo, então eu trouxe esse momento bem geral, bem introdutório em relação ao currículo, e agora a gente vai entrar diretamente na plataforma. Aqui a gente, de início, eu posso dizer que são a apresentação da tela inicial, quando você vai fazer o login na plataforma Lattes, ele é dividido numa parte horizontal,
Essa parte horizontal é onde a gente vai preencher as informações. Ou seja, você vai colocar lá sua formação acadêmica, você pode colocar suas experiências profissionais, estágios, suas participações em projetos, o que você produziu até então em relação a artigo, apresentação de trabalhos, capítulos de livro, publicação de livro, organização de livros e outras produções. Então, esse campo aqui, que é o campo na horizontal, ele é o campo de preenchimento. Além dessa parte aqui horizontal, tem a parte também da vertical, que é um campo que, do que eu já percebi de muitos pesquisadores, que não é tão explorado, mas que há alguns recursos que são bem interessantes da gente estar conhecendo também. Então, eles têm alguns detalhes e funções importantes que podem ser explorados. Alguns não funcionam, mas tem outros que a gente pode estar explorando, tá bom? Então, para a gente ir direto ao ponto, para a gente poder manusear na plataforma, eu vou estar indo aqui dos slides e vou adentrar também na plataforma. Só um momento. Só um momento. Eu só vou interromper e vou abrir aqui o meu currículo, tá bom? Tá, eu precisei interromper a parte da apresentação, porque agora o currículo Lattes ele tem a forma de acesso pelo CPF, tem que colocar os dados pessoais e tudo mais. Então eu acabei interrompendo. Mas eu vou mostrar aqui também, de início, antes de acessar a minha plataforma, a tela inicial, caso tenha algumas pessoas que não tenham ainda tanto contato com o currículo, para que eu possa estar demonstrando também como é que a gente faz esse acesso. Está aparecendo para vocês, certo? Sim. Tá, ok. Então, vocês vão precisar, primeiramente, para quem ainda não tem tanta familiaridade com o currículo Lattes, é preciso acessar o site principal, que é lattes.cnpq.br, tá? Lattes tem 2t.cnpq.br, e aí vocês entrarão com essa tela de início aqui. Posteriormente, para que vocês acessem o currículo de vocês, tem aqui nessa aba da direita atualizar currículo, tá bom? Eu vou colocar o link aqui no chat para ele, se alguém, caso quiser ir acompanhando e fazendo junto. Exato. Ah, tem um ponto muito importante que eu não conversei acabei não falando, até questão de pré-requisito. Não cheguei a conversar com o professor Maxwell ainda, mas saber se tem alguma pessoa aqui, alguns dos participantes, que ainda não tem o cadastro na plataforma Lattes. Então, se algum de vocês não tiver um cadastro, vocês só sinalizam lá no chat, tá bom? Se alguém não sinalizar, já vai dar a entender que todos têm o cadastro na plataforma Lattes. E aí, para quem já tem o cadastro tudo direitinho e quer atualizar agora, está acompanhando direto, vocês vão aqui acessando essa parte do link que a Elisa vai deixar disponibilizado lá no chat. Tem aqui a segunda opção da parte de acesso, que é atualizar currículo. Então, vocês vão clicar aqui. Caso o último acesso de vocês tenha sido antes de 16 de maio, conforme tem aqui nessa tela, que é o novo acesso, vocês vão precisar alterar a senha de vocês. Caso você já tenha acessado recentemente,
Então, você já sabe que vocês vão clicar aqui em atualizar currículo, vocês vão preencher o CPF de vocês e a senha de acesso, tá bom? Feito isso, vocês acessarão essa parte aqui, que é a tela inicial do currículo Lattes. Certo, então vamos lá. Conforme eu falei lá na última página do slide, o currículo Lattes ele é dividido em dois menus. Tem o menu da horizontal, que é o menu da gente estar preenchendo as informações, as nossas atividades acadêmicas. E tem também esse menu aqui da horizontal. Caso não seja possível apresentar hoje, a gente vai estar verificando uma outra data para poder estar apresentando para vocês, porque são muitos detalhes aqui para a gente poder estar apresentando, e aí isso requer tempo também, tá bom? Então vamos começar pelo menu da horizontal, então a parte do preenchimento, é a parte principal da nossa apresentação. Ele começa aqui pelos dados gerais, mas esses dados gerais eu vou deixar por último, porque é preciso a gente compreender também todo o processo para poder verificar aqui umas informações mais básicas, como por exemplo essa aqui, outras informações relevantes. Então, é um campo de preenchimento que, caso você não vai identificar em nenhum desses outros campos, vocês podem estar preenchendo aqui também. Mas para que vocês saibam quais são os pontos que vocês podem estar preenchendo, é preciso a gente já conhecer os outros campos. Então, por isso que eu vou deixar aqui por último, tá bom? E a Elisa, teve alguém que sinalizou que não tem o cadastro na plataforma Lattes? Não, ninguém. Não, então certinho. Porque eu sei que o público deve ser variado, é um congresso nacional, então imagino que tem os estudantes, tem pessoas que estão no mestrado, doutorado, professores e pesquisadores em geral, tá bom? Sim, nós Então, temos um público bem variado. tá. Então, pessoal, o primeiro campo que a gente vai estar apresentando para vocês é a parte de formação. Né? A formação ela é dividida em formação acadêmica, em pós-doutorado e formação complementar. Eu vou estar focando na parte de formação acadêmica e formação complementar. Pós-doutorado, como o próprio nome já sugere, para quem já fez doutorado e vai participar de uma pesquisa em específico, uma linha específica, mas eu não vou estar adentrando em todos os campos aqui do currículo Lattes, mas caso alguém queira mencionar, a gente pode estar falando um pouquinho sobre, tá bom? Então vamos lá, formação acadêmica. Tem algumas pessoas que elas ficam na dúvida se a gente já pode, por exemplo, no meu caso, eu estou finalizando a graduação, e muitos já me perguntaram se a gente pode colocar a graduação em andamento ou tem que esperar a gente finalizar a graduação ou qualquer outra formação, como mestrado e doutorado, para poder inserir isso no Lattes. E o Lattes, ele permite que a gente já coloque desde do início, quando a gente está iniciando, seja a graduação ou qualquer outra formação acadêmica, essa informação útil aqui. Então, primeiro ponto, quais são as formações que o Lattes disponibiliza? Olha só, que tem a parte do nível. Eu não sei se aparece para vocês, já teve alguns casos, está aparecendo, Elisa, a parte de mestrado, doutorado para eles. Tá sim. A Tá. gente consegue ver você mexendo o cursor aí nas opções. Ótimo, porque já teve alguns casos que não aparecia, algum bug que eu não entendi. Mas beleza. Então, o Lattes ele permite que a gente coloque as formações desde o ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e graduação. Mas você pode também omitir isso. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a partir da graduação, mas isso é muito relativo a cada um. Vocês podem também estar inserido do ensino médio, e quando eu tenho também a parte do nível técnico, que pode ter uma relação com a graduação, com a sua área de estudo, e pode ser relevante também. Então, nesse primeiro momento, eu coloquei a graduação, vou aqui dar um exemplo do meu caso. Né? Tem um tipo de graduação que pode variar, normalmente é a parte normal, mas tem a parte de sanduíche também, quando tem em outro país, uma parceria. Então, vocês vão colocar aqui a instituição, e algumas instituições também não são reconhecidas pelo Lattes, e caso isso aconteça com vocês, vocês podem estar alterando. Então, como eu falei lá no começo, a gente não precisa finalizar o curso para poder colocar no Lattes. A gente tem o status aqui do curso em andamento, concluído, e tem também a parte do incompleto. Né? O Lattes ele permite você colocar um curso que você, por exemplo, por algum motivo, você abandonou o curso e você iniciou um outro curso. O Lattes permite que você deixe registrado esse curso que você abandonou. Mas aí vai variar bastante. Se você vê a necessidade de deixar aquela informação
Se você acha que de alguma forma aquilo ali pode lhe ajudar, pode relacionar com seus interesses acadêmicos, você pode manter. Mas de uma maneira geral, eu sempre recomendo não colocar, porque se a gente abandonou o curso, por exemplo, e a gente não se identificou com o curso, a gente foi atrás de outra área de estudo que a gente tem interesse, tá bom? Então, um detalhe muito importante, você que está na graduação, você que está finalizando a graduação, você que está finalizando o mestrado, doutorado, o Lattes permite também você já colocar as informações de orientação e o título da monografia, da dissertação, da especialização, tá bom? Eu tinha feito um teste aqui, mas eu precisei apagar. Então, mesmo que vocês ainda não tenham defendido o trabalho final de vocês já podem colocar, caso isso já tenha sido definido, tá bom? E a nível de mestrado e doutorado, quando você coloca o nome do orientador aqui, o nome completo do seu orientador ou orientadora, e caso ele faça o preenchimento do Lattes dele, o Lattes automaticamente vai linkar o Lattes do seu orientador. Para quem for acessar o seu currículo na parte lá de busca, eles tenham também acesso ao Lattes do orientador. Então, é uma função bem interessante, mas isso é a nível de mestrado e doutorado, tá bom? Então, eu fechei aqui um exemplo da graduação, mas a forma de preenchimento em relação ao mestrado e doutorado, claro, com algumas peculiaridades de cada um, mas eles seguem o mesmo exemplo, tá bom? Então, vai. Ótimo. Mas caso alguém tenha dúvida, caso alguém queira que eu preencha alguma informação do mestrado e doutorado, vocês também podem estar falando. Então, partindo para o campo que eu vou deixar aqui o pós-doutorado, não sei se é o caso da gente estar apresentando, vou aqui para a formação complementar. Então, aqui em formação complementar, o que a gente pode estar inserindo aqui? Por exemplo, vocês vão receber uma certificação por esta oficina. Imagino que vocês recebam, além da participação no congresso no geral, vocês vão receber também os certificados específicos das oficinas e minicursos e tudo mais. Então, essa oficina em específico, vocês podem preencher tanto aqui nessa parte de formação complementar, mas tem também lá na parte de eventos, que é uma possibilidade também. Inclusive, lá em eventos tem a natureza oficina, mas fica muito a critério de vocês. Vocês tinham alguns pesquisadores que trabalham também com currículo Lattes, em que eles recomendam a gente colocar informação complementar, algumas coisas que a gente aprende na prática e que pode ser também importante para a gente, para o nosso conhecimento em relação à área de estudo. No caso do currículo Lattes, é uma oficina muito geral, então abrange todas as áreas de conhecimento que vão precisar dos pesquisadores que vão precisar ter esse currículo em mente, né, em relação ao conhecimento, mas lá em eventos vocês também podem estar preenchendo essa informação, tá bom? Além de oficinas, a gente pode preencher mini cursos, cursos de capacitação e cursos de línguas, informática. Então, são algumas possibilidades da gente estar preenchendo aqui. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, em 2021, 2020 e 2021, eu participei como ouvinte, assim como vocês são participantes da oficina, eu já fui também em outra ocasião. No caso, foi a minha universidade na qual eu faço o estudo, propiciou esse mini curso, eu tive a oportunidade de participar. Então, o nível aqui, primeiramente, vai variar bastante, tá? Ele varia, mas ele não traz tantas implicações, mas eu vou explicar para vocês. Aqui em formação complementar, a plataforma Lattes ele vai disponibilizar curso de curta duração, extensão universitária, tem aqui essa opção de MBA, que se relaciona muito com as especializações da área da administração, mas que não é um consenso muito relativo. Tem pessoas que fazem MBA, mas colocam lá informação acadêmica, tá bom? Não tem um consenso. E às vezes tem pessoas que já pensaram em solicitar junto ao CNPq a mudança dessa informação lá para a formação complementar. Ou, aliás, para a formação acadêmica barra titulação. Tendo em vista que a MBA é destinado mais especialização também para o pessoal da área da administração, tá bom? E tem também aqui em outros, que vocês podem estar utilizando. Eu uso bastante essa opção de outros, mesmo quando é um curso de curta duração.
tá bom? Porque em questão de estética, quando você vai preencher um curso, por exemplo, sempre vai aparecer curso de curta duração e o nome do curso. Às vezes, esteticamente, não fica tão legal. Então, eu utilizo muito a opção outros, porque esse termo outros ele vai ser omitido. Ele não vai aparecer lá quando você for fazer esse preenchimento. Então, fica uma dica aí também interessante. Mas, se tratando de instituições de ensino superior, a opção de extensão universitária é a mais adequada, tá bom? Ela basicamente vai ter a mesma função, dependendo da quantidade de horas do curso, se ele for um curso de curta duração ou não, mas a extensão universitária ela é tudo aquilo que uma universidade ela te propicia além da sala de aula. Então, por exemplo, eu participei desse mini curso que foi ofertado pelo programa de educação tutorial do curso de bioteconomia aqui da UFMA, tá bom? Então, não foi a UFMA direta, a UFMA é a instituição maior e por isso eu coloquei ela aqui como instituição, tá bom? E a opção da gente colocar a extensão universitária é justamente por se tratar de uma capacitação ofertada por uma universidade. Então, extensão universitária ela vai se encaixar muito nisso. Mas se eu, por acaso, colocasse curso de curta duração, não estaria errado, porque foi um mini curso que teve 4 horas, então isso também se encaixa como um curso de curta duração, tá bom? Então, o que é importante? O importante é manter um padrão de preenchimento. Se nesse caso eu coloquei como extensão universitária, nos outros que são similares, eu também vou colocar extensão universitária, tá bom? Agora vamos pensar numa outra possibilidade. Vamos pensar, é o mesmo mini curso, vamos supor que eu fiz um outro mini curso, também sobre o currículo Lattes, ele também teve 4 horas de duração, mas ele foi ofertado por uma empresa privada. Então, se fosse uma empresa privada, o nível já teria que alterar, já não pode ser mais uma extensão universitária. Aí seria um curso de curta duração, tá bom? Então, isso vai variar bastante também. Se é uma faculdade, se é um centro de ensino superior, uma universidade, a extensão universitária se aplica de forma mais adequada em relação ao curso de curta duração, tá bom? Certo. Feito isso, a gente vai sempre aqui usar essa opção da lupa para poder fazer o preenchimento, no caso aqui da Universidade Federal do Maranhão. Se eu pesquisasse pelas iniciais, que é o FMA, que no caso é UFMA, ele já vai recuperar e você vai ter a possibilidade de selecionar. E o mini curso aqui a gente vai sempre estar escrevendo à mão mesmo. Por exemplo, vamos supor que eu vou clicar aqui nessa lupazinha de pesquisa e vou selecionar UFMA. E vou clicar aqui novamente em pesquisar. Ó, ele me deu 3 resultados, tá bom? Tem tanto a Sousandrade, que é uma fundação de apoio ao desenvolvimento da UFMA, tem um hospital universitário, assim como as universidades federais têm, e tem a UFMA maior, que é o campo maior, então foi essa que eu selecionei, essa que está aparecendo lá no meu currículo. Então só basta aqui clicar em cima que automaticamente a nossa instituição será preenchida. Mas vamos supor que foi em outra instituição, eu tentei achar essa instituição, ela não apareceu aqui de jeito nenhum. Então, bem aqui embaixo, vocês estão vendo, ó, cadastrar a nova instituição. Então, sempre que vocês forem preencher alguma capacitação e o Lattes ele não reconhecer a instituição, vocês têm a possibilidade de estar fazendo esse cadastro. Tá bom? Vocês vão colocar o nome da instituição, a sigla, vão especificar que é do país, se normalmente é no Brasil, mas, por exemplo, se for qualquer outro país, vocês não precisam especificar essa parte aqui. Essa parte aqui é destinada somente para o Brasil. Se for, por exemplo, Estados Unidos, vocês vão colocar o país e vocês conseguem salvar aqui sem se preocupar com o estado, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, vocês podem estar falando aí, sem problema nenhum. Vou fechar aqui essa parte de informação complementar, caso tenha dúvidas. Mas, no geral, é isso, como eu falei. Oficinas, serve aqui para formação complementar, serve para outro campo, que a gente ainda vai chegar lá. Mini cursos, cursos de idiomas, cursos de informática, capacitações em geral. É aqui informação complementar. Aqui em atuação, tem alguns pontos interessantes que a gente pode estar abordando. Eu vou focar em atuação profissional e vou focar também em áreas de atuação e linhas de pesquisa também.
Linha de pesquisa, eu não tenho uma experiência prática, mas eu vou mencionar porque é muito importante. Todos são importantes, mas eu vou estar filtrando alguns preenchimentos, e caso vocês queiram que eu mexa em um ou outro, a gente pode também estar verificando. Mas nesse primeiro momento eu vou focar em atuação profissional, linhas de pesquisa e áreas de atuação, tá bom? Nesse primeiro momento, então, eu vou acessar aqui essa parte de atuação profissional e vou trazer um exemplo prático do meu caso, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a minha vivência acadêmica é assim? Comecei lá o curso em 2017, estou finalizando, e eu criei aqui um vínculo estudantil. Muitas pessoas elas pensam que a gente aqui em atuação profissional, que a gente já coloca emprego, carteira assinada, servidor público, para quem é professor, são os campos de preenchimento mais comuns aqui nessa parte de atuação. Mas para mim e para alguns que estejam na graduação, para quem está começando o mestrado e não necessariamente tem um emprego de carteira assinada, a gente tem a possibilidade de fazer o vínculo estudantil. Então foi assim que eu fiz. Aqui tem um vínculo com a UFMA e tem um vínculo automático com a UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Esse vínculo da UFPB, como eu falei, ele é automático, não fui eu que preenchi. Ele surgiu aqui a partir da minha inserção de um projeto. Então, eu não tive como, se eu apagar essa informação aqui, automaticamente irá apagar o projeto. Então, é um caso à parte aqui, tá bom? Então, vou focar aqui na UFMA, que é o meu vínculo estudantil, tá bom? Vamos supor o seguinte, vocês estão indo aqui em atuação profissional. Caso alguém queira criar seu vínculo estudantil, vocês vão clicar aqui nessa opção de incluir novo item. Então, incluindo novo item, vai aparecer essa tela aqui, e nesse primeiro momento, aparece essas opções. Tem um tipo de vínculo. A primeira opção que tem em atuação profissional é o tipo de vínculo. Então, o que eu fiz? Eu tive que especificar o meu vínculo junto à universidade. A plataforma ela já disponibiliza algumas opções de preenchimento. Então, tem servidor público, tem o seletista, que é CLT, tem o professor visitante, que é o professor que não tem vínculo direto com a instituição, tem a opção também de colaborador e bolsista. Tá bom? No meu caso, eu não sou bolsista da UFMA, e tem aqui a opção de outro para a gente poder estar especificando. Foi justamente o que eu fiz. Eu tive que especificar o tipo de vínculo que eu tenho com a UFMA, tá bom? Então, vocês vão clicar aqui em outro e vai aparecer a opção específica. E aparecendo a opção específica, ele vai pedir para você digitar e especificar. Então, eu tive que especificar. Botei estudante de graduação como vínculo. E aqui no enquadramento funcional, você também vai estar especificando. Tem uma opção que você vai estar digitando. Então, no vínculo graduação no geral e no enquadramento funcional, estou especificando que eu faço biblioteconomia. Tá bom? Aí eu comecei lá em 2017. Você vai precisar especificar o mês é opcional, mas é interessante a gente adicionar, e o ano é obrigatório informar. Você vai aqui, ó, salva essa informação. Tá bom? Então, esse é o meu vínculo estudantil. Por que é interessante a gente colocar o vínculo estudantil, sendo que lá em formação acadêmica, eu também já coloquei que eu faço biblioteconomia, já especifiquei que eu sou da UFMA, e também já especifiquei que eu comecei em 2017 em andamento. Eu basicamente fiz o item duplicado, foi só por isso, e aí vai variar também de pessoas para pessoas. No meu caso, a partir do meu vínculo estudantil com a UFMA, eu tive a oportunidade de desenvolver algumas atividades acadêmicas. Por exemplo, eu já fiz monitorias acadêmicas, eu já fiz estágios remunerados, que são os estágios extracurriculares, além de outras atividades, centro acadêmico, diretor acadêmico. Então, todas essas atividades que eu desenvolvi, elas foram a partir desse vínculo específico, foram a partir desse meu vínculo estudantil enquanto graduando, tá bom? Imagino que algumas pessoas também passaram por esse momento, de além de estar em sala de aula, ter também essa oportunidade de estar desenvolvendo algumas atividades fora a parte.
Então, é interessante você ter esse vínculo estudantil para você poder também estar informando essas outras atividades. Então, como é que funciona? Eu vou voltar no começo para não ficar muito perdido. Pronto, atuação profissional. Você já criou o seu vínculo estudantil. Então, vamos clicar aqui novamente no vínculo estudantil. E aqui na esquerda, vocês vão perceber que tem um campo de atividades. Campo bem? Vocês vão clicar no campo de atividades. Claro, para quem ainda não tem essa parte prática do currículo, para quem já tem, serve também como um apoio. Enfim, vamos lá. E aqui eu vou especificar 4 atividades que eu já desenvolvi a partir do meu vínculo. Então, eu já fiz 3 estágios e coloquei também uma atividade de diretório acadêmico. Tá? Outra questão também, caso vocês já tenham desenvolvido algum estágio, estágio extracurricular, que é o remunerado, desde a graduação, pós-graduação, mas principalmente na graduação, normalmente a gente faz esses estágios fora da universidade. A gente faz numa empresa privada, pode ser o setor público também, mas em alguns casos é fora da instituição. Então acontece o seguinte, das pessoas elas criarem um vínculo de estágio direto com a instituição que ela está realizando esse estágio. Por exemplo, uma empresa privada, eu vou lá no Lattes, vou preencher a atuação profissional e vou selecionar a instituição, a empresa de estágio. Né? Isso é muito comum. Eu trabalho também com esse serviço de preenchimento e eu percebo que isso é um erro muito recorrente. Por que é um erro? Porque em questão nível de estágio, a gente não tem nenhum tipo de vínculo com a empresa. Tá? O que a gente tem é vínculo com a universidade e a universidade ela faz essa parceria com a empresa que nos possibilita fazer esse estágio. Então é um erro muito, muito comum. Por exemplo, eu estou aqui em atuação profissional, eu quero botar meu estágio, eu poderia aqui incluir novo item, já que é uma experiência profissional, é um estágio, então eu vou botar em atuação profissional. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui Enai, por exemplo, né, que é mais fácil de especificar porque é uma empresa que tem a nível nacional, e aí as pessoas podem especificar como um vínculo direto com a instituição do estágio, mas não é o caso, não é a questão mais adequada de se preencher. Por quê? Como eu falei, a gente tem um vínculo primeiro com a instituição. O vínculo que eu tenho com a universidade é o que me possibilita fazer esse estágio. Se eu não fosse estudante de biblioteconomia, eu não conseguiria fazer o estágio enquanto graduando. Então, daí segue essa lógica da gente estar preenchendo. Então, feito o meu vínculo estudantil, a gente vai aqui em atividades. Ó, essa parte aqui de incluir novo item. O que eu posso colocar nesse campo de atividades? Tá, vamos lá. Como a gente tem um público bem variado, vai servir para todo mundo aqui essa opção, caso vocês não tenham ainda. Direção e administração. Por exemplo, lá quem é coordenador de curso, quem é chefe de departamento, é uma opção específica. Pesquisa em desenvolvimento. Quem participa de grupo de pesquisa, grupo de estudo, quem participa de grupo de pesquisa vai precisar especificar quais são as linhas de pesquisa enquanto membro de um grupo específico. Então é aqui que você vai adicionar a sua pesquisa aqui, a partir da linha de pesquisa que existe, tá bom? Tem um campo aqui de ensino. O que é esse campo de ensino? São para quem é professor. Os professores eles podem colocar aqui as disciplinas que eles ministram. No meu caso e de algumas pessoas que estão na graduação, vocês podem colocar também a monitoria acadêmica. Então, eu fui monitor de uma disciplina X, a gente pode adaptar para esse campo aqui de ensino, porque é um campo específico, na verdade, para os professores colocarem as disciplinas que eles ministram ao longo da sua vivência de docente, tá bom? Tem um campo específico também para estágio, como eu foquei muito nessa parte do estágio, porque é um exemplo muito recorrente. Então, vocês vão perceber que tem um vínculo específico para estágio, tá? Não é um vínculo direto. Tem também serviço técnico especializado, se for o caso, não tem experiência prática de falar a respeito. Tem também extensão universitária. Por exemplo, eu tô fazendo a minha graduação e além da minha graduação eu participo pode, a gente pode participar de grupo de estudo, grupo de pesquisa,
ligas acadêmicas, a gente pode estar colocando extensão universitária, ou seja, além da sala de aula, eu estou fazendo uma atividade extra fora da sala de aula e desenvolvendo algumas atividades. Tá bom? A extensão universitária, ela se fica muito parecida com outra atividade técnico-científica, tá bom? Então, as mesmas informações a gente pode estar preenchendo em uma e em outra, tá bom? Vai muito na interpretação de cada pessoa, mas não está errado a gente utilizar essas escolhas, tá bom? Treinamento também, e tem aqui conselhos, comissões, consultorias e outras funções que é muito comum, principalmente para quem já é pesquisador mais avançado, para quem está no mestrado e doutorado, vão participando de algumas comissões específicas e o Lattes vai possibilitar a gente de fazer esse tipo de preenchimento, tá bom? No meu caso, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu citei o Senai porque foi um ambiente que eu já participei de estágio. Esse item número 4 bem aqui. Tá, ok? Então, quais são as possibilidades de colocar o estágio? Órgão barra unidade. Vocês vão verificar que eu coloquei aqui, nessa parte do órgão, o próprio Senai. Mas eu poderia colocar, por exemplo, o setor de estágio da minha universidade, né? Não seria errado também. E aqui também não tem um consenso, na verdade, um padrão. Você pode fazer o seu padrão e estabelecer isso como e padronizar, obviamente, esse tipo de preenchimento. Aqui em alguma unidade você pode colocar o nome da empresa, mas eu já vi que é um indicativo também da gente especificar um órgão dentro da universidade. Então, por exemplo, eu poderia colocar o setor de estágios da UFMA, né, que fez esse relacionamento com a empresa para poder impossibilitar o estágio. Tá? É uma possibilidade também. E aqui a gente vai especificar o período, se eu já finalizei esse estágio ou ele está como em andamento, como atual. Então, eu já finalizei, eu comecei em 2018, finalizei em 2019, especifiquei isso aqui direitinho, inclusive o mês. E aqui embaixo ele vai pedir para a gente botar, ó, tem um campo de estágio realizado. Então, é um campo que você vai estar, você pode especificar o setor que você trabalhou, a empresa, como eu mencionei lá em cima, eu não mencionei aqui embaixo, mas pode ser o caso também, além das atividades que a gente desempenha ao longo do estágio, tá bom? Além do estágio, qual seria uma outra possibilidade? Por exemplo, eu participei do diretório acadêmico do curso. Né? Aqui a gente chama de diretório acadêmico, mas é um termo que varia de faculdade para faculdade, de instituição para instituição. Em alguns casos é chamado também de centro acadêmico, mas eles têm o mesmo objetivo. Então, em 2021, eu participei do diretório acadêmico do meu curso, que é o diretório acadêmico de biblioteconomia Poutler. Eu participei entre janeiro a dezembro de 2021. E aqui embaixo eu especifiquei qual foi a minha função nesse diretório. Então, eu tive que especificar que eu fiz parte da coordenação de comunicação do DA, tá bom? Então, aqui é uma atividade que eu desenvolvi durante um ano, muito importante, recebi a certificação. Então, eu estou aqui preenchendo essa informação e deixando registrada no currículo Lattes. A partir, né, eu vou estar sempre reforçando isso, vai ficar um pouquinho repetitivo, mas é importante até para a gente poder estar frisando. A partir do meu vínculo estudantil com a UFMA, tá bom? E aí, se tiver alguma dúvida lá no chat, Elisa, tá? Pode estar falando alguma coisa. Se tiver relação, principalmente com o que eu estiver falando, tá bom? Eu vou trazer aqui um exemplo, por exemplo, para quem é professor. Para quem é professor e porventura ainda não tenha preenchido as informações e tudo mais. A gente pode ir aqui em ensino, confirmar. Para quem é professor, é preciso especificar, sou professor da graduação, professor da pós, especialização, pós-graduação que ele está remetendo para a parte stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado, e tem aqui a especialização a nível lato sensu, tá bom? A nível de aperfeiçoamento, sou professor do ensino médio, professor do ensino fundamental. Eu sou professor de algum curso técnico, algum curso profissionalizante, não está aquele estado, como é que eu vou fazer? Tem a última opção, que é a opção de outro. Né? Caso você seja professor que não se alinhe a nenhuma dessas opções, tem também a opção de outro para você estar especificando.
tá bom? Então vamos supor que eu fazer aqui uma simulação dentro da UFMA, a nível de graduação, e a gente pode estar escolhendo o curso. Então, por exemplo, vou selecionar aqui o meu curso, claro, Biblioteconomia, como exemplo. E aí, o que acontece em relação a alguns professores? A nível de graduação, a gente sabe, né? São 2 semestres por ano. Então, vamos supor que no primeiro semestre de 2022, o professor ministrou uma disciplina, mas agora no segundo semestre de 2022 ele já não foi responsável pela disciplina. Então, aquele já é um vínculo que ele já vai finalizar. Se for somente um semestre, você vai especificar direitinho qual for o mês de início, o mês final, e vai colocar 2022, 2021, conforme for o caso de cada um, tá bom? E bem aqui embaixo tem a opção, qual for a disciplina ministrada, você vai colocar o nome da disciplina e fecha aqui em salvar. Então é um campo que eu acho que é muito importante, a gente está enfatizando essa parte do ensino, porque ele é um campo específico aí para os professores estarem adicionando as disciplinas ministradas ao longo da vivência da docência. Por que eu estou reforçando essa parte de ensino? Porque é muito comum, vamos supor que aqui é um vínculo de professor, e aí é feito esse vínculo direitinho, servidor público, ou professor visitante, ou seletista, conforme for o caso, e aqui embaixo tem outras informações. Então eu já vi que alguns professores, eles colocam a disciplina aqui, o que não é errado. Né? Não é errado vocês colocarem aqui a disciplina, mas o Lattes tem um campo específico. Então, se o Lattes tem um campo específico, é mais adequado a gente colocar lá na parte de atividades. E dentro de atividades tem a parte de ensino, na qual você pode estar inserido seu vínculo, a sua disciplina. Pronto. Então é isso, gente. Eu fugi um pouquinho da parte de atuação profissional, dos vínculos mais tradicionais, que são servidor público, o próprio Lattes dá, CLT. Então, eu forcei muito esse vínculo estudantil, até porque é um público, em todas as oficinas que eu estou ministrando, a gente tem essa variação e é importante a gente estar enfatizando isso, tá bom? Aqui tem a parte específica de linha de pesquisa, né? Conforme eu falei aqui em atuação profissional, eu vou retornar de novo rapidinho aqui nas atividades. Eu falei para vocês que o segundo campo aqui da natureza é pesquisa e desenvolvimento. Então, esse campo específico, você vai estar alinhando as linhas de pesquisa para quem faz parte de grupo de pesquisa, tá bom? Somente grupo de pesquisa. Então, não é importante também não confundir grupo de pesquisa com projeto de pesquisa. São questões diferentes, tá bom? Então, para quem faz parte do grupo de pesquisa, você vai selecionar o órgão, pode ser o prédio na qual está inserido o seu centro do realizador, onde é realizado o projeto, o grupo de pesquisa. E aqui embaixo vocês vão perceber que tem a linha de pesquisa que vocês vão selecionar. Tá bom? Então vocês vão selecionar essa linha de pesquisa, vocês vão salvar direitinho aqui. Feito isso, vocês vão em linha de pesquisa. Então, aqui em atuação, a partir de linha de pesquisa, vocês vão mencionar a linha de pesquisa. E nesse campo específico, vocês vão colocar os objetivos dessa linha. Tá bom? Podem verificar que aqui tem uma mensagem inclusive que ele vai dizer o seguinte: para incluir uma linha de pesquisa, vocês vão precisar acessar o item atuação profissional, a sua instituição, tá bom? Conforme for o passo que eu seguir lá. Atividades, e inclua uma natureza da atividade como pesquisa e desenvolvimento, que foi a natureza que a gente acessou, que eu demonstrei para vocês agora há pouco. Então, vamos supor, se eu tivesse preenchido, participado de algum grupo de pesquisa, e tivesse feito o preenchimento lá em pesquisa e desenvolvimento, ele iria aparecer bem aqui listado. E a partir de estar listado aqui, eu poderia estar especificando mais do que se trata a linha de pesquisa, tá bom? E aqui tem também membro de corpo editorial, né? Eu fiz parte de uma revista científica, então foi aqui que eu preenchi, membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico, eu também coloquei, quando eu revisei alguns trabalhos que eram submetidos à revista, então além de eu colocar aqui, eu coloquei nessa parte de revisor de periódico também.
revisor de projeto de agência de fomento, e tem também áreas de atuação. Aqui em área de atuação é bem interessante a gente tentar especificar ao máximo qual é a área que a gente segue. Tá bom? Eu trouxe, já deixei um exemplo bem prático de um errado, não vou utilizar o termo errado, de um inadequado e do mais adequado. Por exemplo, eu faço curso de biblioteconomia. Esse é o meu curso, mas dentro do meu curso posso focar em alguma área específica. Então, aqui em área de conhecimento, a gente não pode parar no nosso curso, como eu tenho esse meu exemplo aqui. A gente precisa ir além, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que tem algum pessoal aqui que faça letras. Letras, vamos supor. A gente vai aqui em linguística, letras e artes. Eu seleciono letras. Se você selecionar diretamente aqui letras, vai ficar salvo como letras. Mas se dentro de letras você tem uma área específica, o que você vai fazer? Você vai especificar. Dentro de letras tem uma área X, um exemplo, e eu clico em letras. E aí, quando quem for acessar o seu currículo, na versão de busca, vai aparecer todo o processo. Letras linguísticas e artes, se eu não me engano, aí tem letras e a sua área que você selecionou. Então, se você faz o curso de letras, você, dentro do seu curso, tem uma área que você se identificou mais e você vai precisar especificar essa parte aqui de área de atuação, tá bom? É importante também não deixar muito geral. Não adianta você colocar só letras, sendo que já é o curso que você já informou. É preciso que você vá além disso. Você precisa especificar mais aqui na sua parte de área de atuação. Eu vou deixar aqui ainda esse exemplo prático. Deixa eu só voltar. Então, aqui a gente fecha essa parte de atuação profissional. Né? O próximo é o campo de projetos. E aí, como eu falei, tem grupo de pesquisa e tem projeto de pesquisa. São questões aí diferentes. E dentro dessa parte aqui de projetos, tem projeto de pesquisa, projeto de desenvolvimento tecnológico, projeto de extensão, de ensino e além de outros tipos de projetos. Caso não se encaixe em nenhum destes, o Lattes sempre vai estar possibilitando que você especifique outra atividade, tá bom? Então, esses projetos em relação a preenchimentos, eles seguem o mesmo padrão. Então, eu vou utilizar um exemplo prático, um projeto de extensão que eu faço parte. E aí vocês vão, caso vocês façam parte de algum projeto e vocês ainda não têm inserido no Lattes, vocês vão aqui incluir um novo item que vai aparecer esse campo aqui de preenchimento. Então, por exemplo, para um projeto dos projetos em gerais, você vai precisar especificar o nome do projeto, é obrigatório você preencher aqui. A descrição do projeto ela é opcional, mas é muito importante, é sempre recomendado que você faça uma descrição do seu projeto. Então, você consegue salvar esse preenchimento sem indicar as atividades, sem indicar a descrição, mas é interessante a gente sempre esteja fazendo uma breve descrição a respeito. E alguns projetos eles já até disponibilizam em algum site, junto à coordenação do centro, está disponível. Em alguns casos está disponível na internet, você consegue acessar a descrição e você pode estar só copiando aqui na parte de descrição. Então, nos projetos, você pode estar especificando se ele está em andamento, se ele foi concluído, se ele foi desativado. No meu caso, ele está em andamento. Já falei em algum momento, eu comecei em 2021, estou até agora nesse projeto. E a Universidade Federal da Paraíba, ela é a instituição que está executando esse projeto, tá bom? E mais especificamente, o Centro de Ciências Sociais da universidade, que é onde tá sediada a coordenação de ciência da informação, que é responsável pelo projeto. Então, mesmo eu não participando presencialmente desse projeto, eu faço parte agora, como teve a pandemia, e aí as atividades ficaram bem remotas e online, então eu tive a possibilidade de fazer parte do projeto. Então, mesmo que eu não esteja lá presencialmente, é interessante a gente adicionar aqui no órgão e unidade
e eu especifiquei que faz parte do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Campus 1, da Universidade Federal da Paraíba, tá bom? Certo. Feito isso, a gente chega aqui para o momento de selecionar os pesquisadores que fazem parte desse projeto. Conforme vocês podem ver, são bastante gente, né? É importante também atualizar, uma vez ou outra sai um membro ou outro, então é interessante ficar atualizando também essa parte. Mas é muito comum, em alguns preenchimentos, da pessoa colocar o seu nome, aqui está o meu caso, e o nome somente do coordenador do projeto. Porque, além da gente especificar os pesquisadores, a gente precisa dizer quem é o coordenador. No meu caso, tá não, eu não sou coordenador, sou membro, sou convidado do projeto, e tem que especificar quem é o coordenador, tá bom? Caso você não especifique quem é o coordenador, quando você for salvar essa informação, o Lattes vai entender que você que é o coordenador desse projeto. Então, é preciso que você tome cuidado, caso você não seja coordenador, que você faça essa especificação. Se você for coordenador, você nem precisa especificar aqui. Quando você for salvar, o Lattes já vai entender que você é o coordenador desse projeto, tá bom? E além dos pesquisadores, eu listei todos. É importante a gente listar todos para até dar os devidos créditos. E são muitos no meu caso, né? Em alguns casos, eu vejo que as pessoas colocam, tem que ter no mínimo o seu nome e o nome do coordenador, caso você não seja o coordenador. Aqui tem instituições envolvidas no projeto. No caso da gente, do que eu faço parte, não tem, mas, por exemplo, se tivesse alguma escola, você pode estar incluindo, no caso, se ela for fazer parte ou da instituição, tá bom? Uma parte aqui opcional é você especificar, dentro desse projeto, quem é da graduação, quantos são da graduação, quantos são da especialização, quantos são do mestrado e quantos são do doutorado, tá bom? É opcional, eu poderia fazer isso, mas eu deixei aqui em branco por ser opcional. E aí vocês também podem estar explorando os outros campos que são mais específicos, mas que os pontos mais importantes eu já demonstrei aqui para vocês, tá bom? Vou clicar aqui em salvar. Então, como eu falei, todos esses projetos, eles seguem a mesma linha de preenchimento. Então, caso você faça parte de um ou de outro, só vai precisar especificar qual é a opção aqui adequada, tá bom? Teve alguma dúvida, Elisa, até o momento? Não, por enquanto está tranquilo aqui. Tá certinho. O pessoal não comentou nada. A gente chega agora no campo de produções, que é o campo mais extenso do currículo Lattes. Ele é o campo que ele vai se subdividir em 3 subcampos, que é o campo de produção bibliográfica, o campo de produção técnica e também o campo de produção artística cultural. Tá? Então, um campo bastante, todos são importantes e o mais comum de preenchimento é a parte de produção bibliográfica, que ela vai incluir as publicações em revistas científicas e periódicos, que são os periódicos, os artigos que são aceitos para serem publicados nesses periódicos e revistas científicas, livros e capítulos, texto em jornal ou revista, que não tenham cunho tom acadêmico, trabalhos publicados em anais de eventos, as apresentações de trabalhos e palestras. Se alguém daqui que está participando da nossa oficina, que também tenha submetido trabalho para apresentar no congresso, vocês podem estar, depois de receber a certificação, vocês podem estar preenchendo aqui em apresentação de trabalho e palestra. Partitura musical não é o caso da gente estar explorando aqui. Tem tradução também, prefácio, pós-fácio de livro, e aqui tem outra produção bibliográfica. Ou seja, se eu desenvolver alguma atividade, alguma produção bibliográfica, e ela não se relaciona com nenhuma destas, eu posso colocar aqui em outra. Por exemplo, eu
eu tentei consegui submeter uma resenha para uma revista científica, para um periódico. O primeiro campo aqui de preenchimento é somente para artigos completos. Eles não incluem a resenha. Então, mesmo que essa resenha ela tenha sido publicada por um periódico, eu não vou conseguir preencher ela aqui. Então, eu posso colocar aqui em outra produção bibliográfica. O Lattes ele sempre vai estar permitindo a gente que a gente consiga especificar algumas atividades que a gente não consegue encontrar um ponto específico. Tá? Então, vocês vão perceber que tem outra produção bibliográfica, tem outra produção técnica e também tem outra produção artística cultural. Certo? Então, por exemplo, aqui em atuação profissional, cadê produção? Aqui em apresentação de trabalho, é um exemplo bem interessante. Eu posso colocar tantos trabalhos que eu apresentei em alguns eventos, como também algumas palestras que eu já desenvolvi. Por exemplo, eu já dei uma palestra sobre o currículo Lattes, que ela teve uma natureza diferente da de hoje. A hoje está caracterizada como uma oficina. Então, eu não vou cadastrar aqui nessa parte de apresentação de trabalho. Eu vou cadastrar no campo de produção técnica, que a gente vai já chegar lá. Mas se eu recebesse uma certificação com o termo palestra, seria mais adequado eu preencher nesse campo, até porque ele leva o nome de palestra, tá bom? Mas eu vou pegar aqui um exemplo de um trabalho em evento, que foi esse número 2. Então, aqui na natureza, vocês vão precisar especificar, eu coloquei comunicação, tem aqui congresso, ó, no caso de vocês podem colocar tanto congresso como comunicação, porque vocês estão apresentando um trabalho específico. Então, o que vocês vão precisar preencher, além da natureza? O título do trabalho, especificar o ano de apresentação. Aqui, meio de divulgação é opcional. Se for digital, é interessante que vocês... Ó, tem impresso, meio magnético, meio digital. Eu coloquei meio digital, mas eu não coloquei o link. Então, é interessante a gente, além de... Se a gente colocar como meio digital, que a gente ache... Que a gente especifique, na verdade, o link de acesso a essa produção, a esse trabalho que foi apresentado. Pelo menos o link que remeta para o evento no geral. Tá bom? Então, que evento foi esse? Bem aqui embaixo tem o nome do evento, foi uma semana acadêmica do meu curso, específico da UFMA, e foi a instituição promotora, posso colocar a UFMA no geral, coloquei aqui mais específico, que foi o diretório acadêmico, mas no local eu coloquei a UFMA, tá? Para deixar bem claro que esse diretório acadêmico é justamente da Universidade Federal do Maranhão. Cidade aqui São Luís, né? Foi em 2019, ainda era presencial, agora que está retomando também as atividades presenciais, mas, por exemplo, se fosse em 2020 e fosse a gente, claro, sendo online, a cidade aqui é possível omitir, tá bom? Tanto local, se não me... na verdade, todos esses campos aqui eles são opcionais, mais interessantes. Mas em relação à cidade, se você participou algum trabalho que você apresentou de forma online, você não precisa especificar a cidade. Foi um trabalho que eu apresentei sozinho, eu escrevi sozinho, então leva somente o meu nome. Se tivesse outros autores, claro, eu deveria mencionar todos eles aqui, tá bom? Então, aqui nessa parte de apresentação, dentro desse meu trabalho, eu adicionei as palavras-chave, tá bom? E aí tem uma parte muito importante também da gente estar adicionando essas palavras-chave. Por quê? Conforme eu falei no início da nossa oficina, a gente pode pesquisar por outros pesquisadores, lá na parte de busca. A gente pode tentar encontrar outras pessoas que relacionam com a nossa área de estudo. Toma uma zoadinha aqui, mas que vai já passar. Só um momento, pessoal. E aí, como eu falei lá no início, a gente pode pesquisar pelo nome da pessoa ou pelo assunto. E aí o Lattes, para que o Lattes consiga pegar esses dados do assunto, a gente vai dar... Ele, na verdade, ele vai pegar esses dados a partir das palavras-chave das produções. Então, por exemplo, aqui nessa parte específica, vamos supor, se alguém pesquisar lá na parte de busca por controle bibliográfico, eles podem, quem sabe, até me achar. Talvez não seja tão simples assim, porque vai aparecer outros pesquisadores, né? E também
É preciso verificar isso, mas o meu nome também vai constar nessa parte também de busca, tá bom? Então, eu preenchi 3 palavras-chave, que foram as palavras-chave que eu utilizei no meu trabalho, no meu artigo. Então, eu só copiei aqui de forma básica. E aqui a gente foi salvo a informação. Ó, e aqui embaixo tem outras informações que vocês podem estar explorando e verificando também. Mas as mais importantes, que devem constar, para deixar a informação mais completa, eu já fiz o preenchimento. Essa parte aqui de artigo publicado em periódico, eu não tenho uma experiência prática, mas a gente pode estar verificando quais são as informações que a gente precisa incluir. Por exemplo, a gente pode colocar o DOI, que é o identificador online de trabalhos. Caso você coloque esse DOI, no caso o seu trabalho tenha o DOI, alguns artigos periódicos já utilizam, você informa ele de uma maneira desse estilo, na verdade. E quando você for clicar em confirmar, o Lattes já vai estar, ele já vai praticamente fazer um preenchimento automático, tá bom? Só no ponto de você salvar. Você pode colocar pelo ISSN também, que é referente à revista, ou o nome do periódico. Por exemplo, eu vou colocar aqui, não sei se vai recuperar, acho que sim. Eu vou colocar o nome de um periódico específico, mas acho que eles pedem. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Acho que deu algum probleminha aqui, tá mais difícil. Deixa eu ver aqui. Teria um nome pronto já, mas eu vou fazer só um. Vou não fazer não. Deixa eu ver aqui. Não, nesse primeiro momento é bom deixar em branco. Aparece algumas coisas salvas aqui por conta de alguns serviços que eu presto, então não é o meu caso, não tem como estar prestando essa informação. E aí, como eu falei que eu não tenho essa experiência prática, então a gente posso deixar aqui em branco. E caso alguém tenha dúvida, eu posso entrar em contato mais tarde, a gente pode estar também conversando mais especificamente do seu caso. Vou fechar aqui. Tá, então além, quando a gente esse artigo, antes dele ser publicado, ele é aceito, ele tem um primeiro momento, que está aqui embaixo, artigos aceitos para a publicação. É um campo interessante porque, por exemplo, vamos supor que você tenha submetido um trabalho para uma revista, ele for aceito, mas você vai precisar comprovar o seu Lattes semana que vem para algum processo seletivo do âmbito acadêmico. Só que você quer deixar essa informação registrada. Apesar desse artigo não estar publicado ainda, você pode indicar que ele já foi aceito. Então, o que você vai precisar preencher? O título desse artigo, o ano previsto para que ele seja publicado, e aqui você vai colocar alguns detalhes da revista, o ISSN, o seu nome de outros autores, caso tenham, e você vai salvar. Depois que você salvar essa informação e o artigo for publicado, você vai voltar para esse campo de preenchimento aqui, de artigo aceito, e aqui no lado de salvar, claro, como não tem um exemplo prático, mas quando for o caso de algum participante, ao lado aqui de salvar vai ter a opção de migrar para o campo de publicação. Então você, no caso, só vai precisar clicar no botão que vai aparecer aqui no lado e o Lattes automaticamente ele vai migrar essa informação para o campo de publicação. Então essa parte aqui de aceite ele é bem interessante justamente para esses casos mais extremos e urgentes. Ah, preciso comprovar meu Lattes para participar de um processo seletivo. O meu artigo ele não foi publicado, mas ele foi aceito. Então o Lattes te dá essa possibilidade de preenchimento. Aqui a gente tem também os livros e capítulos, texto em jornal ou revista, né? Revista nesse caso não se caracteriza como revista científica, pode ser uma revista
do cunho mais normal, jornal, essas questões. Tem os trabalhos também publicados em eventos. Eu não sei se, além, no caso do congresso aqui, além da apresentação, esses trabalhos eles vão ficar disponíveis na internet para acesso, nos anais, ou não? Desculpe. Ah, não, era só para saber se as apresentações, os trabalhos do pessoal que submeteu para o evento, se eles vão ficar disponíveis em anais, ou se Sim, é só... sim, Bom, são duas categorias. São ótimo, os anais para os resumos simples e expandidos e capítulo de livro para os artigos completos. ótimo. Então, olha só, pessoal, então o evento, o Compere, ele vai proporcionar para vocês uma apresentação de trabalho, vai proporcionar a vocês a publicação desse trabalho específico, né? E aí, como foi dito, vocês podem colocar aqui, ó, a especificação da natureza. Resumo expandido, se for o caso, vocês vão precisar especificar aqui o título, o ano, o meio de divulgação. Tem um site do evento, então vocês colocam o meio digital. Eu, por exemplo, deixa eu tentar aqui acessar o site do evento. É que já vai para o meu login. A internet também não está ajudando. Mas caso vocês tenham acesso também, vocês colocam aqui o site do evento, o meio digital. Ele é um evento nacional. Aqui é opcional você estar preenchendo, mas se tem a possibilidade de preencher, vocês podem preencher. Então, ele é um evento nacional. Vocês vão colocar aqui o nome do evento por extenso. E depois vocês podem colocar entre parênteses a sigla do evento. Ele é um evento online. Vocês não precisam especificar a cidade. E o ano que é 2022, o ano de realização. E aqui que vocês vão poder estar preenchendo algumas informações específicas do trabalho de vocês. Vocês não podem colocar o título, vai aparecer lá nos anais do evento. E o importante, página inicial. Vocês não podem errar aqui a página inicial do trabalho. A página final é opcional, mas é interessante colocar também, além de outros detalhes também da publicação. Tá bom? Assim como o seu nome, e caso você tenha feito em coautoria com outras pessoas, aí vocês vão estar especificando essa informação. Aqui eu também tive um exemplo, ó, eu fiz lá no campo de apresentação, eu mostrei o meu exemplo prático, e ele acabou indo para a análise de eventos. Tá bom? Deixa eu ver mais que a gente pode estar explorando. Nesse primeiro momento, creio que não tem. Os mais importantes são os que eu já mencionei. Partitura musical não é aplicado para vocês. Tradução, caso tenha algum pessoal de letras em inglês, vocês já tenham traduzido algum trabalho, ó, algum artigo, algum livro, ou alguma produção de outra natureza que não está especificado, vocês podem estar preenchendo aqui no Lattes também. Tá bom? Não vale aquelas traduções mais, que eu posso dizer, quando algum amigo de vocês pede para vocês traduzirem o trabalho dele para ele poder utilizar em algum outro fim. Esse tipo de tradução também não tem por que estar preenchendo, até porque você não vai conseguir trazer um comprovante específico para essa informação. Não se aplica, tá bom? São traduções institucionalizadas. É preciso que haja uma instituição responsável, uma editora responsável, e aí vocês conseguem estar preenchendo essa informação. Prefácio e pós-fácio de livro. E aqui, como eu falei, outra produção bibliográfica, vocês podem estar colocando uma resenha publicada. E aqui vem um detalhe muito interessante também. Vamos supor que semana que vem vocês podem precisar o Lattes para comprovar alguma outra questão, mas o trabalho ainda não foi disponibilizado ainda na internet. Ele vai ser disponibilizado, mas vamos supor que semana que vem ainda não esteja, né? Não sei como é que vai ficar. Então, vocês podem colocar aqui também trabalho aceito para evento. Seria uma possibilidade também.
porque esse campo aqui, ó, são artigos aceitos para publicação, né? Tá referente a periódicos e revistas científicas. Para análise de eventos, não tem essa opção específica como tem para periódicos. Então, pode ser também uma opção de vocês colocarem aqui, o artigo ele foi aceito para publicação em análise de eventos, então a gente pode estar especificando aqui também. Então a gente fecha aqui essa parte de produções. Vou ver aqui. Produção técnica. O segundo subcampo vai ser a produção técnica. Ela tem bastantes opções aqui para a gente estar preenchendo. Assessoria e consultoria. Também não vale, por exemplo, vamos supor que tenha pessoas aqui que prestem serviços acadêmicos, como eu, e que trabalham com consultoria acadêmica, por exemplo, mas é uma consultoria acadêmica que ela não é mais informal. Se for uma questão mais informal, não é indicado você colocar aqui nesse campo de assessoria e consultoria. Se for algo institucionalizado, se você tem CNPJ e tudo mais, aí já é já é uma possibilidade de se pensar. Mas se for algo mais informal, não preenche, não. Até porque vocês terão problemas na hora de precisar comprovar essa informação. Extensão tecnológica, programa de computador não é especificado para vocês. Desenvolvimento de produtos, processos ou técnicas, são bastante possibilidades aqui, tá bom, pessoal? Trabalhos técnicos, elaboração de cartas, mapas ou similares, creio que não se aplica a vocês. Curso de curta duração ministrado, que é um campo interessante. Por exemplo, como eu falei para vocês, essa nossa apresentação aqui ela é caracterizada como uma oficina. Se fosse uma palestra, eu poderia preencher aqui, no meu caso, né, como ministrante. Eu poderia preencher aqui se fosse uma palestra. Como eu vou receber uma certificação a nível de oficina, eu posso preencher aqui, ó, um curso de curta duração ministrado. Então, para quem tem algum tipo também de experiência, eu também já ministrei outras 4 oficinas entre 2021 e 2022. Então, quando eu receber a certificação, eu já vou também estar preenchendo essa oficina de hoje. Por exemplo, em 2022, começo do ano, eu ministrei uma oficina sobre currículo Lattes também, que foi intitulada como Funcionalidade e Atualização do Currículo Lattes. E aí teve um público-alvo bem específico, que foi o pessoal do mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFPB. Então, o que eu vou precisar especificar aqui? Participação dos autores. Eu coloquei docente. Eu não sou docente, eu sou discente. Mas nessa apresentação específica, eu fui a característica que mais se aplica como docente. Então, eu coloquei a duração aqui em 2 horas, a UFPB foi a responsável. Como foi tudo online, eu não especifiquei nem local e nem cidade, deixei em branco mesmo. E coloquei meu nome, já que eu apresentei sozinho essa oficina, eu coloquei apenas o meu nome aqui. E pronto, então também é um campo de preenchimento bastante utilizado, né, para quem tem essa experiência de ministrar oficina, ministrar mini curso, ministrar cursos como convidado, então tem essa possibilidade também de preenchimento aqui em produções técnicas. Para quem é professor da graduação, professor de nível técnico, professor do ensino médio, normalmente os professores eles lidam com o desenvolvimento de material didático ou instrucional. Então aqui é um campo também que pode ser muito explorado pelos professores, tá bom? Detalhe, mas desenvolvimento de material didático, mas que seja algo também institucional. Se for, por exemplo, eu desenvolver um material específico só para uma disciplina, para um momento específico, eu poderia preencher essa informação. Se o material em si ele não foi institucionalizado, não é adequado você estar preenchendo essa informação, porque você teria problemas com a certificação, com o comprovante desse item, tá bom? Então, é interessante também se atentar muito em relação a isso. Por exemplo, de uma natureza seria uma cartilha, por exemplo. Vamos supor que algum professor desenvolveu uma cartilha, isso foi institucionalizado e tudo mais. Então, você poderia especificar o título dessa cartilha, o ano que ela foi elaborada,
Se ela estiver disponível gratuito na internet, você coloca aqui meio digital e coloca o link de acesso bem aqui, né? Se for algo público, né? A finalidade da cartilha, qual seria essa finalidade? É um campo de preenchimento opcional aqui, mas que é interessante preencher. E aqui você pode colocar o seu nome, e caso tenha de outras pessoas, você também deve mencionar o nome dessas outras pessoas. Então, para quem é professor, também é um campo de preenchimento bem recomendado para se explorar, tá bom? Deixa eu ver mais o que tem aqui. Editoração. Aqui também, muito para quem faz parte de. Acho que não se aplica muito para vocês. Manutenção de obra artística, desenvolvimento de maquete. Que é legal também. Participação em entrevistas, mesa redondas, programas e comentários na mídia. Vamos acessar esse campo de preenchimento, é bem interessante, porque a entrevista, o que a gente poderia ser uma entrevista também, como forma de participação? Já participei de um podcast. Para quem já participou de podcast e é uma entrevista, então você pode estar preenchendo aqui. Além dos podcasts, tem a mesa redonda, essa parte aqui, comentário. O que seria comentário? Você, por exemplo, vamos supor que você recebeu a convite de uma instituição para você participar de uma live no Instagram. Então, você está ali, você está conversando, é uma questão meio informal, mas ela é institucional, porque é uma instituição que está fazendo convite. Então, vamos só fazendo uma suposição. Então, você poderia preencher essa informação aqui como um comentário na mídia. Tá? É uma natureza também interessante. Você participou de algum programa televisivo, por exemplo, deu uma entrevista, então, enfim, esse campo aqui de preenchimento ele é bem, te dá umas possibilidades. E caso você verifique que foi uma participação que ela não está mencionada nem como entrevista, nem como mesa redonda, nem como comentário na mídia ou programa, mas que você vê que se assemelha, você pode colocar aqui como outro. E aí eu recomendo que você especifique no título mais a respeito dessa atividade. Tá bom? E aí no campo de produções, vocês vão verificar que o Lattes sempre vai dar essa opção de meio de divulgação. E aí sempre que ela estiver disponível online, vocês podem estar adicionando esse link de acesso. Tá? Isso também é bem interessante de estar mencionando até para quem for acessar o seu currículo e ter uma facilidade também de encontrar essa atividade. E aqui você vai explorando, vai verificando os itens que devem ser preenchidos e tudo mais. E nunca esquecer de colocar o seu nome aqui como participante. Aqui. Estamos aqui em produções. Relatório de pesquisa, né, pode ser também algo pedido para quem faz parte de grupo de estudo, grupo de pesquisa. Você pode desenvolver algum relatório, não só relacionado ao que eu mencionei, mas em alguma outra questão da sua atividade acadêmica. E você pode estar preenchendo esse relatório de pesquisa aqui também, como uma produção técnica. O Lattes também ele disponibiliza algumas outras questões, como redes sociais, websites e blogs. É um campo que pode ser muito explorado, mas que muita gente não conhece. Eu dei o meu exemplo bem prático, por exemplo, do meu Instagram. O Instagram ele não é uma rede social profissional, mas eu utilizo ela para esse fim. Então, como eu trabalho com essa questão de divulgação, criação de conteúdo, eu achei interessante mencionar isso no meu currículo. Então, como é que eu fiz? A natureza que ele te dá, tem rede social, tem fórum, tem blog, tem site. É uma rede social. Aqui no título eu especifiquei que é um Instagram e coloquei também o arroba que vai remeter ao meu perfil. Tá? Isso foi feito. Eu criei esse Instagram lá em 2020 e aqui eu coloquei o link de acesso
ao Instagram. Então, por exemplo, daqui o Ctrl C, vamos ver se eu consigo acessar aqui. Então, quem for acessar o meu currículo Lattes e ver que tem um link de acesso, eles conseguem copiar aquele link ou acessar direto, dependendo do navegador, e eles conseguem ter acesso também ao meu Instagram. Tá bom? Então, quem quiser também conhecer, tem mais de 200 publicações, eu falo muito sobre currículo Lattes. Na verdade, o currículo Lattes, a BNT são um grande foco, mas também, às vezes, trato de questões acadêmicas em geral, de vez em quando também. Tá? E aqui no tema, eu coloquei normalização documentária e currículo Lattes, eu trabalho meu nome como participante também, e tem também outras opções, você está preenchendo, vocês podem estar explorando também. Então, vamos pensar também em outras possibilidades. Além das redes sociais, vocês podem estar colocando alguns sites também. Vamos supor, tem o site do evento do congresso aqui maior. Então, os organizadores, eles podem, por exemplo, colocar essa parte do site do evento, especificar que é uma atividade anual, no caso, tá bom? Então, são algumas possibilidades. Se alguém for falar também, eu tô à disposição. Não sei se alguém abriu o microfone, deu uma sensação. Por enquanto, não. Ninguém levantou a mão aqui. Então é isso. Aqui também no site, vocês podem colocar, além da rede social, tem a possibilidade de colocar o site também, que hoje é muito comum, as pessoas que trabalham, às vezes, como empreendedores, eles têm um site específico do seu serviço. Então, o Lattes vai te possibilitar isso, sendo algo institucional, caso você tenha CNPJ, que facilita muito para fins de comprovação. Você pode também colocar o seu site profissional, o seu blog, tem foto também, tem as redes sociais que são bem comuns. A gente está preenchendo aqui também. O LinkedIn, ele é uma rede social profissional, então seria interessante sim você colocar o seu LinkedIn aqui também. Enfim, são várias opções da gente estar explorando aqui esse campo de redes sociais, tá bom? Então, gente, aqui basicamente a gente está com 1 hora e meia certinha de apresentação. Daí eu queria ver com vocês se vocês topariam da gente deixar um segundo momento para amanhã, por exemplo, no mesmo horário, porque de acordo com as minhas experiências, eu levaria mais de 1 hora e meia também para poder finalizar a outra parte, porque seria esses outros campos aqui de preenchimento, que não são tão grandes como produções, mas eu quero muito mostrar para vocês também essa parte da vertical e também a parte de busca do currículo, que é pesquisar por outros pesquisadores, estudantes, professores. Então, além dessa parte aqui, que eu diria que tem 70% da parte de produções, de preenchimento, a gente já verificou, tá bom? O campo maior é esse aqui, a gente finaliza. Eu não vou mencionar isso aqui, porque às vezes não se aplica muito para a área de atuação de vocês. Então, a gente fecha aqui em produções, a gente pode dar uma continuidade amanhã, finalizar essa parte de eventos, orientações e bancas, se for o caso também. A gente veria algumas funções bem importantes que tem aqui nessa parte da vertical, e aí a gente finalizaria com a parte de busca de currículos. Essa seria a minha proposta, e aí eu queria ver se vocês pensam assim também. Porque ficaria muito extenso, 3 horas, poderia até ultrapassar das 3 horas. Ficaria um pouquinho tarde. E aí eu quero ver com vocês, tá bom? Bom, pelo Congresso, como eu havia falado, não haveria problema. Até nós, como temos o recurso da gravação, né, nós conseguimos disponibilizar aí para o pessoal. Então, mesmo quem não conseguir acompanhar ao vivo amanhã, vai ter mais um tempo para poder acompanhar a sua fala. Tá, deixa eu ver se alguém se posicionou em relação a isso. Ana Laura falou que nunca tinha visto essa parte das redes sociais, realmente é uma parte que fica um pouco escondido. E o campo de produções, Ana,
ele é um campo bem extenso, então às vezes as pessoas passam meio despercebido por essa parte, está bem no finalzinho, e às vezes a pessoa não percebe, então é interessante. Então, pessoal, vocês podem falar aqui em relação se vocês preferem que a gente continue, que eu acho que vai levar mais tempo, pode ultrapassar acima disso, porque o horário previsto era até 7 horas, e aí pode até ultrapassar esse horário, e aí eu recomendo que a gente finalize amanhã, tá bom? Para não ficar muito cansativo. Nós deixamos a gravação disponível por mais uma semana, tá? Então, por exemplo, quem não conseguir amanhã, por exemplo, pode ter acesso ainda de qualquer forma, né? Isso. É porque a Pamela disse que amanhã ela não consegue participar ao vivo, Uhum. mas ela assiste a gravação. Então acho que a gente pode ficar combinado assim, dessa forma. Ah, então perfeito. Tá bom? A gente parou aqui em produções. Uhum. Daí essa parte aqui de patentes e inovações. Ah, patentes eu não vou abordar também, não se aplica. Inovação e educação são campos de duplicação e a gente vai continuar aqui em eventos. Mas eu vou dar uma explorada por alto, Perfeito. só para falar sobre isso e aí a gente continua, tá bom, pessoal? Perfeito, então. Então, nos vemos amanhã. Tá certinho. Então, boa tarde a Agradeço todos. pela sua fala hoje. Acho que foi muito importante aí para a gente até, mesmo quem já está habituado, né, a utilizar, sempre tem um ou outro localzinho ali para a gente adequar algumas coisas que às vezes a gente não sabe mesmo onde pôr. Principalmente essa questão aí das redes sociais. Eu mesma utilizo o Lattes há muito tempo e não conhecia. Então, agradeço muito. Tá bom, Elisa. Então, obrigado, pessoal. A gente vai ficando até amanhã. E é isso. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, que participou também.